Imagine isto. Você está no Alabama, no ano de 1845. O ar está pesado, cheira a terra quente e medo silencioso. O sol castiga os vastos campos de algodão. Os sons viajam longe no silêncio, especialmente o estalo de um chicote. Esta noite, um som diferente preencherá o ar. Será um som que rasga a escuridão. Será o som de um senhor gritando. E será um som que ninguém na plantação jamais esquecerá. Tornar-se-á uma história sussurrada por gerações. Esta é a verdadeira história de Elara. Ela era uma escrava. Ela era conhecida por seus modos quietos. Ela era conhecida por seu rosto calmo. Mas no fundo dela, um fogo estava crescendo. Um fogo de dor e raiva. Ficava cada vez mais quente. Esta noite, esse fogo vai explodir. Ele trará uma justiça terrível. Ela esfolará seu senhor vivo. Ela pregará a carne dele nas paredes da própria casa dele. Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. E lembre-se de se inscrever. Seu apoio nos ajuda a contar estas histórias importantes, muitas vezes sombrias. A plantação Blackwood era um grande pedaço de terra. Ela ficava bem no interior do Alabama. Era um lugar de falsa beleza. De longe, parecia pacífica. Havia uma casa grande com colunas brancas. Campos verdes se estendiam. Altas árvores de carvalho a cercavam, cobertas de musgo espanhol. O musgo pendia como barbas de velhos, mas essa beleza escondia uma verdade sombria. A plantação não era pacífica. Era um lugar de grande sofrimento. Era um lugar onde as pessoas eram possuídas, assim como ferramentas agrícolas. O próprio ar parecia denso com tristeza. Parecia pesado com dor não dita. Cada dia era igual. Trabalho desde o nascer do sol até o pôr do sol. Às vezes, até mais. O Sr. Silas Blackwood era o proprietário. Ele era um homem de mãos ásperas e olhos frios. Ele não via as pessoas que possuía como seres humanos. Ele as via como coisas. Ele as via como ferramentas para enriquecê-lo. Sua voz era frequentemente alta. Seu temperamento era rápido. Seus castigos eram cruéis. Ele gostava de mostrar seu poder. Ele gostava de fazer os outros se sentirem pequenos. Sua esposa, a senhora Eleanor, era uma mulher magra. Ela tinha uma língua afiada. Ela estava frequentemente doente. Passava seus dias dizendo aos escravos o que fazer. Raramente sorria. Seus olhos estavam sempre julgando. Ela via fraqueza em todos. Ela via isso especialmente nas pessoas escravizadas. Eles viviam em um mundo onde os brancos ricos tinham todo o poder e as pessoas escravizadas não tinham nenhum. Elara era uma escrava doméstica. Isso significava que ela trabalhava dentro da casa grande. Muitas pessoas pensavam que isso era melhor do que trabalhar nos campos, mas tinha seu próprio tipo de dor. Ela estava sempre sob os olhos do senhor e da senhora. Ela cozinhava a comida deles. Ela limpava os quartos deles. Ela os observava comer suas grandes refeições. Ela via suas roupas elegantes. Ela ouvia suas risadas. Era um mundo que ela servia, mas do qual nunca poderia fazer parte. Suas mãos estavam sempre ocupadas. Eram calejadas do trabalho duro. Eram marcadas por queimaduras. Moviam-se com uma graça cansada. Ela conhecia cada canto da casa. Ela conhecia cada ranger secreto das tábuas do chão. Ela conhecia os cheiros da casa, os bons cheiros de pão fresco, os maus cheiros de vinho velho e raiva. Todos os dias, Elara sentia o peso de sua vida.
Era um peso pesado. Era um peso que a oprimia a alma. Não lhe era permitido ler. Não lhe era permitido aprender. Seus pensamentos eram seus, mas mesmo esses não estavam realmente seguros. O Senhor tentava possuir sua mente também. Ele queria que seu espírito se quebrasse, mas Elara tinha uma força secreta. Eram seus filhos. Ela tinha 2 meninos. Seus nomes eram Jonah e Caleb. Eles eram seu mundo inteiro. Eram sua razão para continuar. Jonah era o mais velho. Tinha 10 anos. Caleb tinha 7. Ambos trabalhavam nos campos. Elara se preocupava com eles a cada minuto de cada dia. Ela tentava protegê-los. Ela lhes dava comida extra às escondidas. Contava-lhes histórias à noite. Histórias sobre liberdade. Histórias sobre um mundo onde eles não eram possuídos. Ela os abraçava forte. Tentava protegê-los da dureza do Senhor. O riso deles era o único raio de sol em sua vida escura. Os rostos deles eram as únicas imagens de esperança que ela tinha. O Sr. Silas Blackwood sabia do amor de Elara por seus filhos. Ele o usava contra ela. Ele sabia que era a maior fraqueza dela. Ele os ameaçava se Elara não trabalhasse rápido o suficiente. Ele os batia se Elara respondia. Ele fazia Elara assistir aos castigos. Ele queria quebrar o espírito dela. Ele queria deixá-la vazia por dentro. Um ano, uma doença grave chegou aos aposentos dos escravos. Era uma febre que se espalhou rapidamente. Muitas pessoas adoeceram. Muitas pessoas morreram. O filho mais novo de Elara, Caleb, pegou a febre. Seu corpo queimava de febre. Ele tossia até não conseguir mais respirar. Elara implorou a senhora Eleanor por remédio. Ela se ajoelhou. Ela chorou. A senhora Eleanor olhou para ela. Seus olhos eram frios. Ele é apenas o filho de um trabalhador do campo, Elara, disse ela. Sua voz era como gelo. Ele vai melhorar ou não vai? Não tenho remédio para desperdiçar. Ela se virou. Deixou Elara sozinha. Elara viu seu filho sofrer. Ela o viu definhar. Ela o segurou em seus braços. Ela cantou suavemente para ele. Ela cantou canções de casa, canções de liberdade. Mas Caleb não melhorou. Ele parou de respirar. Ele morreu em seus braços. Elara sentiu uma parte de si mesma morrer com ele. Seu coração se transformou em um bloco de gelo. A dor era um buraco profundo e silencioso dentro dela. Mas então, apenas algumas semanas depois, outro golpe veio. Foi ainda mais cruel. O Sr. Blackwood decidiu vender Jonah, seu filho mais velho. Jonah era forte. Ele era saudável. Ele poderia era um bom preço. O Sr. Blackwood precisava de dinheiro para novas terras. Elara implorou a ele. Ela suplicou. Ela caiu de joelhos novamente. Por favor, senhor, ela chorou. Ele é tudo o que me resta. Por favor, não o leve. O Sr. Blackwood apenas riu. Ele viu a dor dela. Ele a apreciava. Ele é minha propriedade, Elara, disse ele. Posso fazer o que quiser com ele. Levaram Jonah embora uma manhã. Colocaram-no em uma carroça. Ele olhou para Elara. Seus olhos estavam arregalados de medo e lágrimas. Elara tentou correr até ele, mas o feitor a empurrou para trás. Ela viu a carroça rolar para longe. Ela observou até que fosse apenas um pontinho no horizonte. Então, desapareceu. O último fio de esperança se quebrou dentro de Elara. Ele estalou como madeira seca. A dor não a quebrou mais. Ela a havia mudado. Ela a havia forjado em algo novo, algo duro e frio. Ela não estava quebrada. Ela estava queimando. Mas seu queimor era silencioso. Estava escondido profundamente.
Depois daquele dia, Elara parou de chorar. Ela parou de falar muito. Ela se movia pelos dias como um fantasma. Ela fazia seu trabalho. Seu rosto não mostrava emoção. As pessoas pensavam que ela estava apenas entorpecida. Pensavam que ela havia desistido. Mas estavam erradas. Algo novo estava crescendo dentro de Elara. Era uma ideia aterrorizante. Um plano começou a se formar em sua mente. Era um plano sombrio e cuidadoso. Ela observava o Sr. Blackwood mais de perto agora. Ela o observava não como uma serva. Ela o observava como um caçador observa sua presa. Ela estudava seus hábitos, onde ele dormia, quando ele estava sozinho, como ele agia quando bebia uísque demais. Ela começou a coletar coisas, pequenas coisas. Uma faca afiada da cozinha. Era para cortar carne. Ela a escondeu debaixo de seu colchão. Ela encontrou alguns pregos fortes. Ela escondeu um pequeno martelo pesado. Estas não eram apenas ferramentas de trabalho. Eram ferramentas para seu plano. Eram ferramentas para sua justiça. Seu coração não estava mais cheio de tristeza. Estava cheio de um propósito frio e claro. O silêncio em seu coração não era medo. Era a calma antes de uma terrível tempestade. Ela obteria sua vingança, não apenas por Caleb, não apenas por Jonah, mas por toda a dor, por todos os anos de sofrimento silencioso. Que tipo de justiça você acha que Elara estava procurando? Seria o suficiente para ela apenas matar seu senhor? Ou ela queria algo mais? Algo que ecoaria por muito, muito tempo? Comente vingança se você acha que ela precisava fazer uma forte declaração. Então veio a noite. Era uma noite quente e parada. O ar estava pesado. O Sr. Blackwood passara a noite bebendo. Ele estava de mau humor. Ele havia gritado com Elara mais do que o normal. Ele havia batido em um dos outros escravos por um pequeno erro. Ele foi para a cama muito tarde. Ele estava muito bêbado. Elara esperou. Ela esperou até que a casa estivesse completamente escura. Ela esperou até que os sons da noite fossem apenas grilos e vento. Ela esperou até ouvir os roncos altos do Sr. Blackwood. Eles enchiam a casa silenciosa. Seus pés descalços não faziam barulho nos assoalhos de madeira. Ela era uma sombra. Ela se movia como fumaça. Ela carregava a faca de açougueiro. Era longa e afiada. Parecia pesada em sua mão. Ela carregava o martelo e os pregos. Ela alcançou a porta do quarto do Senhor. Estava ligeiramente aberta. Uma pequena lâmpada queimava fracamente ao lado da cama dele. Ele estava deitado de costas. Sua boca estava aberta. Ele estava em sono profundo. Elara ficou sobre ele. Ela olhou para o rosto dele. Ela se lembrou do rosto febril de Caleb. Ela se lembrou dos olhos medrosos de Jonah. Ela não sentia nada agora. Nenhuma piedade, nenhum medo. Apenas uma resolução fria e ardente. Isso era por seus filhos. Isso era por sua liberdade. Isso era por todos eles. Ela ergueu a faca. Ela a desk. Sobre o braço dele. Não foi um golpe mortal. Foi um corte profundo. O Sr. Blackwood gritou. Era um som alto e dilacerante. Seus olhos se arregalaram. Ele viu Elara. Ele viu a faca. Seus olhos se encheram de terror. Ele tentou se mover. Ele tentou lutar. Mas Elara estava pronta. Ela estava forte de raiva. Ela o empurrou para baixo. Ela cobriu a boca dele com uma mão. Ele chutou. Ele se debateu. Mas ela o segurou firmemente.
Ela olhou nos olhos dele. Seus próprios olhos estavam vazios. Não continham sentimentos, apenas uma promessa de dor. Ela pegou a faca novamente. Ela começou seu trabalho. Foi lento, foi cuidadoso. Não foi uma morte rápida. Foi um ato longo e terrível. Ela começou pelo braço dele. Ela cortou lentamente. Ela removeu a pele. Ele gritou contra a mão dela. Seu corpo tremeu. Mas Elara não parou. Ela se moveu com mãos firmes. Ela trabalhou com um propósito sombrio. O quarto começou a se encher de um cheiro metálico, o cheiro de sangue fresco, o som suave e úmido da faca trabalhando. O Sr. Blackwood ainda estava vivo. Ele podia sentir tudo. Seus gritos eram abafados. Eram como os sons de um animal pego em uma armadilha. Elara observava o rosto dele. Ela observava o medo. Ela observava a dor. Era a vez dele de senti-la. Ela trabalhou durante a noite. Hora após hora. Ela usou a faca. Ela usou uma lâmina especial que havia encontrado. Era para trabalhar com couro. Ela a havia afiado até que pudesse cortar papel com facilidade. Cada corte era cuidadoso. Cada pedaço de pele era retirado lentamente, deliberadamente. A cama do senhor estava encharcada de sangue. Seu corpo era uma visão terrível. Mas Elara não havia terminado. Ela havia prometido a si mesma. Ela havia prometido a seus filhos. Sua pele não seria apenas tirada. Ela seria exibida. Seria uma lição. Seria um aviso. Ela pegou as tiras de pele. Elas ainda estavam quentes. Elas ainda estavam macias. Com o martelo e os pregos, ela foi para as paredes do quarto. Ela começou a pregar a pele na madeira, pedaço por pedaço, tira por tira. Ela começou com a parede mais próxima da cama dele. O primeiro prego entrou, depois o próximo. O baque suave do martelo soava alto no quarto silencioso. Cada prego era uma oração. Cada pedaço de pele era uma resposta. Esta era a casa dele. Estas eram as paredes dele. Agora, elas vestiriam o terror dele. Ela trabalhou metodicamente. Não havia pressa. Não havia loucura. Apenas uma calma arrepiante. Ela arrumou os pedaços de pele. Ela fez uma tapeçaria terrível. Um mapa de sua crueldade. Um mapa de sua raiva. Ela se moveu pelo quarto. As paredes ficaram cobertas. Tornaram-se um grito silencioso. Quando a primeira luz da madrugada tocou a janela, Elara estava pronta. O senhor estava silencioso agora. Seu corpo jazia na cama. Uma visão horripilante. As paredes de seu quarto estavam cobertas com sua própria carne. Era uma cena de horror. Era uma cena de inacreditável e fria vingança. Elara estava no meio do quarto. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Seu vestido estava manchado, mas seu rosto estava calmo. Seus olhos estavam claros. Ela olhou para seu trabalho. Ela sentiu uma estranha paz. Não era alegria, não era tristeza. Era a calma silenciosa de uma grande tarefa concluída. Se você ainda está ouvindo, escreva "Justiça Feita" nos comentários. Diga-nos que você ainda está com esta difícil história. Ela saiu do quarto. Deixou a faca fincada no chão. Deixou o martelo ao lado dela. Ela deixou o corpo do senhor e sua pele nas paredes. Ela foi para a cozinha. Lavou as mãos em um balde de água fria. Limpou o rosto. Tirou o vestido ensanguentado. Colocou um limpo e simples. Então, ela saiu pela porta dos fundos. Ela se afastou da casa grande. Ela se afasta ou dos campos de algodão. Ela se afastou do silêncio terrível. Ela não correu. Ela caminhou lentamente.
Seus passos eram firmes. Ela desapareceu na espessa floresta. A descoberta veio rápido. A senhora Eleanor, acordou. Ela chamou por Elara. Chamou para seu café da manhã. Quando ninguém respondeu, ela ficou zangada. Ela foi até o quarto do marido. Ela empurrou a porta. A lâmpada baixa ainda queimava. Seu grito rasgou o ar da manhã. Era um grito que arrancou a tinta das paredes. Era um grito que fez todas as pessoas da plantação correrem. Os feitores vieram. Os outros escravos domésticos vieram. Eles viram o horror. Eles viram o Senhor. Eles viram as paredes. O caos explodiu. As pessoas gritavam. As pessoas choravam. As pessoas corriam em terror. O Senhor estava morto. E seu corpo era um pesadelo. O xerife foi chamado. Ele veio com seus homens. Eles procuraram. Eles questionaram. Mas Elara havia sumido. Ela havia desaparecido sem deixar vestígios. Era como se a própria terra escura a tivesse engolido. Os registros oficiais chamaram-no de ato selvagem. Eles escreveram sobre uma mulher escrava louca, mas não escreveram todos os detalhes. Não escreveram sobre a pele nas paredes. Eles mantiveram aquele horror em segredo. Não queriam que as pessoas soubessem a verdadeira história, mas a verdade não morreu. Entre as pessoas escravizadas, a história de Elara se espalhou como um incêndio. Não foi escrita em livros, foi sussurrada nos aposentos dos escravos. Foi cantada em canções secretas nos campos. Foi contada em vozes baixas ao redor das fogueiras. Elara tornou-se uma lenda, um fantasma de vingança, um anjo sombrio de justiça. Para os escravizados, a história de Elara era um consolo amargo. Mostrava a eles que mesmo o Senhor mais poderoso podia ser derrubado. Mostrava a eles que a dor podia se transformar em uma força terrível. Mostrava a eles que a desafio era possível. Para os proprietários brancos, a história de Elara tornou-se um aviso arrepiante. Trouxe um novo tipo de medo, uma suspeita mais profunda. Fez com que olhassem para os rostos quietos de seus escravos com novos olhos. Olhos cheios de preocupação. A plantação Blackwood nunca se recuperou verdadeiramente. Tornou-se um lugar de pavor. As pessoas foram embora. Os campos ficaram selvagens. A casa grande caiu em ruínas. Diga-me, se você fosse Elara e tivesse perdido tudo, você teria feito o mesmo? Comente sim ou não. O nome de Elara tornou-se um zumbido baixo sob a superfície da história, uma melodia de desafio, uma canção sombria de retribuição. Sua história, embora brutal, é um lembrete. Ela nos lembra do verdadeiro custo da escravidão. Ela nos lembra da profunda dor que causou. Ela nos mostra que mesmo o espírito mais oprimido, quando levado ao limite, encontrará sua própria maneira de revidar, mesmo da forma mais horripilante. Se esta história o tocou, por favor, inscreva-se em nosso canal. Curta este vídeo. Compartilhe-o com outras pessoas. Ajude-nos a garantir que essas partes verdadeiras, muitas vezes sombrias, da história nunca sejam esquecidas. O sol estava apenas começando a aparecer no céu. Elara se afastou do horror que havia criado. Ela entrou na floresta densa. As árvores eram espessas. Seus galhos pendiam pesados com musgo. O chão era macio sob seus pés descalços. Ela sentiu a terra fria. Ela não olhou para trás. Não havia nada que ela quisesse deixar para trás. Apenas dor e sombras. A floresta parecia acolhê-la. Ela recebeu, escondendo-a do mundo. Ela se tornou um com as sombras silenciosas. Ela caminhou por muitas horas.
depois por muitos dias. Ela comeu frutas silvestres quando as encontrou. Ela bebeu água de riachos límpidos. Seu corpo estava cansado, sim, mas sua mente estava mais clara do que havia estado em anos. O peso pesado havia sumido. Ela não era mais propriedade do Sr. Blackwood. Ela não era mais uma escrava. Ela era Elara, uma mulher que havia revidado. Quando a noite chegou, ela olhou para cima. Ela encontrou a estrela do norte. Ela brilhava intensamente. Um pequeno ponto de luz no vasto céu escuro. Ela sabia que aquela estrela apontava para a liberdade. Ela mostrava o caminho para o norte. Era uma jornada longa, muito difícil. Mas Elara estava pronta. Seu coração foi forjado no fogo. Ela não carregava mais medo em sua alma, apenas propósito. De volta à plantação, os gritos começaram. Os gritos da Sra. Eleanor enchiam o ar da manhã. Eles cortavam o silêncio. Os feitores vieram correndo. As outras pessoas escravizadas também vieram. Eles viram a visão terrível dentro do quarto do Senhor. Eles viram o sangue. Eles viram o corpo. Eles viram as paredes. O horror era demais para assimilar. O medo se espalhou pela plantação como uma doença. Ele se moveu rápido. Todos se olhavam. Quem havia feito isso? O xerife veio. Ele trouxe seus homens com ele. Eles procuraram por toda parte. Eles questionaram a todos. Mas Elara havia sumido. Ela havia desaparecido. Era como se o chão tivesse se aberto e a engolido. As histórias oficiais tentaram dar sentido a isso. Eles a chamaram de louca. Eles a chamaram de selvagem. Eles a chamaram de muitos nomes ruins. Mas eles nunca falaram das paredes. Eles nunca contaram os verdadeiros detalhes do fim do Sr. Blackwood. Essa parte era muito sombria. Eles queriam esconder a verdade. Eles queriam esconder o poder do ato de Elara. Eles queriam que as pessoas esquecessem. Mas entre as pessoas escravizadas, a história cresceu. Ela mudou. Ela se tornou algo poderoso, algo maior do que apenas Elara. Sussurros se transformaram em contos. Contos se transformaram em lendas. Elara se tornou um espírito, um fantasma de vingança, uma protetora sombria. Alguns diziam que ela podia se transformar em um lobo preto. Ela correria pelos campos iluminados pela lua. Ela guiaria os fugitivos para a segurança. Outros juravam que ela havia aprendido a voar. Seu espírito pairaria bem acima dos campos de algodão. Ela cuidava de seu povo. Seu nome tornou-se uma palavra de poder. Uma senha secreta para a esperança. Um símbolo de força diante da crueldade. As crianças ouviam sua história em vozes abafadas, ao redor das fogueiras à noite, nos cantos silenciosos dos aposentos dos escravos. Era uma história que lhes mostrava. Mesmo o senhor mais poderoso não estava seguro. Mesmo as correntes mais fortes podiam ser quebradas. O medo na Casa Grande nunca realmente se foi. Ele se estabeleceu no ar. Ele se agarrou às colunas brancas como um sudário. A Sra. Eleanor não podia viver lá. O silêncio era muito alto. As memórias eram muito frescas. Ela partiu. A plantação Blackwood começou a morrer. Lentamente. Com certeza. Os campos não eram cultivados. As ervas daninhas cresciam altas e selvagens. A grande casa ficou vazia. Suas janelas olhavam como olhos cegos. A tinta descascava. A madeira apodrecia. O musgo espanhol cresceu mais espesso nos carvalhos. Ele pendia em cortinas pesadas e tristes, como velhos chorando. A outrora orgulhosa plantação tornou-se uma ruína,
um lugar que as pessoas evitavam, um lugar sussurrado em tons de medo. Diziam que ainda se podiam ouvir gritos à noite, os gritos do Senhor, ecoando do quarto vazio. Alguns afirmavam ver uma sombra, uma mulher movendo-se pela casa em decomposição. Seu rosto calmo, suas mãos paradas. Seu terrível ato não foi apenas um fim. Foi um começo, um fogo purificador para a terra. Uma semente sombria de mudança. Anos se passaram. Depois décadas, a história de Elara não se desvaneceu. Ela se enraizou profundamente na terra. Ela se tornou parte do Alabama. Foi gravada na própria terra, escrita nas folhas farfalhantes das árvores, carregada pelo vento quente e pesado. O que realmente aconteceu com Elara? Ninguém pode dizer que, com certeza, seu caminho era dela sozinha. Ela jamais encontrou Jonah, seu filho mais velho. As lendas são silenciosas sobre isso. Elas não contam essa parte. Ela chegou ao norte. Ela encontrou uma vida de verdadeira liberdade. Um lugar onde estaria segura? Talvez sim. Talvez ela tenha construído uma nova vida. Uma vida livre de chicotes e correntes. Ou talvez sua jornada tenha terminado nas vastas e implacáveis florestas, ainda caminhando em direção à esperança. Mas sua liberdade não era apenas um lugar, era um sentimento, uma verdade poderosa dentro de seu coração. Ela havia tomado de volta o que lhe foi tirado, seu poder, sua escolha, sua própria vida. Ela havia quebrado as correntes que prendiam seu espírito. Ela havia libertado sua alma. Nenhum senhor jamais poderia tocá-la novamente. Seu espírito tornou-se um guia, um sussurro de rebelião, uma promessa tácita de justiça. Ele viveu em cada pessoa escravizada que encontrou coragem para revidar, em cada ato oculto de desafio. Ele viveu em cada canção de tristeza que se transformou em uma canção de esperança, uma melodia de força silenciosa. Mesmo hoje, se você for àquelas terras antigas e silenciosas no Alabama, ouça com atenção. Você pode ouvir um sussurro no vento, o farfalhar de folhas secas, uma sombra movendo-se entre as ruínas. Pode ser Elara, ainda caminhando, ainda observando, ainda nos lembrando-nos do preço da crueldade, lembrando-nos do poder dos quebrados, lembrando-nos de que algumas histórias, por mais sombrias que sejam, nunca devem ser esquecidas. Elas devem ser contadas. Elas devem ser lembradas, para que tais horrores não aconteçam novamente. A lenda de Elara cresceu a cada nova narração. Ela viajou além do Alabama, pelos rios, pelas montanhas. Ela chegou a outras plantações, deu coragem aos desesperançosos, plantou sementes de ousadia. Seu nome tornou-se um trovão silencioso, um aviso que ecoava nos corações de senhores e escravos. Os senhores temiam os quietos agora. Aqueles com rostos calmos sabiam que fogo podia queimar por baixo. As pessoas escravizadas olhavam para a história de Elara, viam um espelho, viam sua própria força refletida. A memória de Caleb e Jonah, embora trágica, estava agora gravada em um propósito maior. O ato de sua mãe tornou-se um farol terrível e sangrento. Mas um farol, no entanto, ele mostrava que, mesmo quando tudo está perdido, algo ainda pode ser ganho. Uma liberdade da alma, uma voz através de um ato de poder terrível, um legado de vontade crua e inflexível. A história nos diz que as cicatrizes da injustiça são profundas. Elas deixam marcas não apenas nos corpos, mas na própria terra.
E às vezes, a única maneira de curar essas cicatrizes é através de um acerto de contas, uma justiça sombria e inesquecível. Então, se você algum dia caminhar por aqueles campos antigos e silenciosos no Alabama, ouça com atenção. Você pode ouvir um sussurro no vento, o farfalhar de folhas secas, uma sombra movendo-se entre as ruínas. Pode ser Elara, ainda caminhando, ainda observando, ainda nos lembrando. Lembrando-nos do preço da crueldade, lembrando-nos do poder dos quebrados, lembrando-nos de que algumas histórias, não importa quão sombrias, nunca devem ser esquecidas. Elas devem ser contadas. Elas devem ser lembradas, para que tais horrores não aconteçam novamente.